Esse foco, quando você colocou na sua vida, como é que ele repercutiu na sua carreira, na sua vida, assim? Como que você, quando você começou a identificar os resultados desse foco na sua vida? Olha, eu tive que ralar bastante antes, viu? Porque o meu primeiro estágio do curso foi bem difícil de conseguir. E quando eu consegui, eu não recebia nada. E na época eu era menor de idade, então eu tinha que ir ou de circular ou a pé. E era um pouco longe, né? Geralmente eu ia a pé, porque eu também não tinha dinheiro para ficar pagando ônibus todo dia e eu já ia para a escola de ônibus. Então foi uma rotina bem doida. Eu estudava de manhã, ia pro estágio à tarde. Nossa, foi bem louco mesmo esse período. Deu vontade de desistir, mas aí aos poucos foi dando certo. Quando eu entrei na faculdade, eu acho que no meio do curso, assim, mais ou menos, eu consegui um outro estágio em que eu ia ganhar para isso. E me ajudou bastante. Na época eu já dirigia, então também ajudou. E eu não ia ser efetivada nesse lugar, só que eu acabei sendo porque deu um problema com o meu coordenador na época, ele foi demitido e eu meio que fui efetivada às pressas. Mas não porque a empresa acreditava no meu potencial nem nada do tipo. Aliás, foi uma experiência bem ruim que eu tive nesse lugar, mas eu aprendi o que eu precisava aprender. Então eu sou muito assim, às vezes a gente vai passar por experiências negativas em uma empresa, e se tiver algum jovem aqui que está vendo isso, que entenda que todas as empresas têm algumas pessoas que vão encher as paciências da gente, né? Mas o que a gente precisa entender é que a gente tem que aprender o máximo daquele lugar e extrair o máximo de experiência também. Então, apesar de não ter tido boas experiências com as pessoas nesse lugar, eu tive muita experiência profissional. Então, eu consegui ali direcionar minha energia para o que realmente valia a pena. Então, quando eu saí dali, eu saí tranquila, apesar dos pesares, né? Teve muita falação, enfim. Mas eu saí dali tranquila e com uma bagagem de conhecimento e de experiência muito bons. Então, o que eu costumo falar? É até uma coisa que eu uso aqui no meu Instagram, que eu chamo de hack da autoridade. Você, por mínima que seja a sua experiência, usa aquilo a seu favor. Olha, eu tenho experiência nisso, já trabalhei com isso, fiz aquilo, sei fazer vários tipos de análise nessa área. Então, se precisar. Então, você pega uma coisa ali que parece pequenininha, nossa, que trabalhei numa empresa pequena por pouco tempo, mas pega aquilo ali que parece pequeno e faça parecer grande quando você for para outro lugar, fazer entrevista, enfim. E eu sempre fiz muito isso. E não é mentira, né? Se a gente teve a oportunidade de ter a experiência, então é algo que realmente acrescentou na minha vida. Aprendizado nunca é demais. E eu já trabalhei no comércio também nesse meio tempo. Eu saí do estágio, tinha que trabalhar, não tinha como. Então trabalhei no comércio. E eu não me arrependo também, porque no comércio a gente aprende a lidar com pessoas. Então não encare, nossa, tô trabalhando no comércio, não tô na minha área. Mas você pode sempre aprender alguma coisa com o que você está trabalhando no momento. Então, ali no comércio, eu aprendi a trabalhar com pessoas, a me comunicar. E comunicação é uma coisa muito importante. E eu percebo que quem trabalhou em indústria a vida inteira, que nunca teve que se relacionar muito com pessoas, ou só de vez em quando, tem dificuldade de se comunicar. Então, a gente sempre tem onde aprender e o que aprender, independente de onde você está trabalhando, enfim. Então, eu acho que foi isso. E aí, quando eu fui, né, para o meu estágio lá na Ufusa, que faz parte do Grupo Curimbaba também, eu dei meu máximo, era um lugar que eu queria muito trabalhar, já fazia tempo. Inclusive, desde quando eu comecei meu curso técnico lá, com 15, 16 anos, eu já entregava currículo aqui, porque é uma empresa muito bem posicionada na minha cidade, na região. E nunca tinha dado certo, né? Mas eu persisti ali, 5 anos, entregando currículo lá, até que deu certo. Eu tive ajuda, né, do Sérgio, não sei se você conhece ele, que é o coordenador do laboratório. Ele, nossa, me ajudou pra caramba. E foi muito legal, porque assim, não tinha esperança de nada. Quando eu entrei, eles já falaram, ó, é estágio, mas não posso te garantir nada. A gente não sabe, pode ser que dê certo, pode ser que não.
porque na época eu estava trabalhando já CLT normal. E eu ia deixar o meu trabalho para arriscar esse estágio. Então, eles deixaram tudo muito claro para mim. Só que eu falei, eu quero arriscar. A hora é agora, né? Porque depois, sei lá, futuramente eu não vou poder ter esses riscos quando eu quiser construir minha família, quando eu quiser ter uma estabilidade. Então, eu não posso correr riscos lá para frente. Tem que ser agora. Eu falei, eu vou. E aí, eu fiquei lá 8 meses, que foram os meus últimos 8 meses da faculdade, que eu poderia fazer estágio. E no final, quando estava acabando, que realmente não ia ter vaga, não ia ter como ficar, eu conversei com o Leonardo, que é o nosso diretor, mandei um e-mail para ele, até na época as minhas amigas ficaram assim, nossa, você é louca, como assim você vai mandar e-mail pro Leonardo? Eu falei, eu vou, gente, eu vou. Se a gente não toma atitude, às vezes é aí que a gente perde. Porque até quando eu fui falar com ele, ele comentou mesmo que até então não tinha reparado em mim, mas que pela minha atitude, ele tinha gostado, ele iria avaliar a possibilidade, né, de ter vaga nas outras empresas, e deu certo, deu super certo. Umas 2 semanas depois, eu já estava empregada lá na Mineração Curimbaba. E hoje, hoje não, 1 ano depois que eu entrei lá, eu já fui promovida para o meu cargo que eu tô agora, de pesquisadora. Então, valeu muito a pena. Muito bem, parabéns. É muito legal ouvir essas histórias de pessoas jovens que estão começando as carreiras e que têm sucesso e que trabalham. Porque às vezes as pessoas acham também que o sucesso vem de qualquer jeito, vem por acaso. Não, é muito trabalho, é muita dedicação, é estudo, né? São noites sem dormir às vezes, estudando. Eu achei muito legal o que você falou sobre essa questão de buscar sempre o aprendizado, né? de tirar lições de todas as fases da sua vida. E isso é uma coisa muito interessante, porque realmente desenvolvimento pessoal é isso, né? Quando a gente fala, a gente vai ter a oportunidade aqui de falar com profissionais aí da área de recursos humanos, que quando eles falam de currículo, o currículo não é simplesmente você colocar tudo que está na sua carteira de trabalho, mas sim as suas experiências, né? Então, tudo aquilo que você vivenciou, que você viveu e que você desenvolveu de capacidades, né? Então, às vezes, como você falou, de repente você passou a vida inteira trabalhando, mas é num trabalho comunitário que você faz na sua igreja, na sua comunidade, numa entidade, que vai te dar uma capacidade de empatia, uma capacidade de entender o lado do outro, de ter uma visão mais crítica de uma determinada situação. Então, nem tudo está resumido à questão propriamente profissional, né, Letícia? É um conjunto, né? Nós vivemos uma vida, né? Exatamente.